O mundo inteiro apostou todas as fichas nos carros elétricos. Governos, empresas, investidores, todos. Mas, uma frase do CEO da Toyota muda tudo. Um motor a água que ninguém esperava. Não é hype. Não é teoria. Pode quebrar o jogo inteiro. E a pergunta que ninguém faz: por que revelar isso agora, quando toda a indústria está blindada em elétricos? O mundo acreditava na promessa elétrica. Décadas de anúncios, gráficos e conferências pintaram um futuro perfeito. Carros elétricos salvariam tudo: menos poluição, menos manutenção, mais liberdade. Governos injetaram bilhões, empresas apostaram tudo. Infraestrutura foi redesenhada, estações de recarga surgiram, subsídios apareceram. Parecia sólido. Mas, a realidade estava escondida atrás do brilho das telas e dos discursos. Baterias não são mágicas. São caras. Pesadas. Lentíssimas para carregar. No frio, perdem potência. Substituí-las custa uma fortuna. E os materiais que as formam são raros, complicados de extrair. Enquanto o público celebrava a inovação, o sistema rangia. Engenheiros viram sinais que ninguém mencionava. Pequenas falhas de produção. Cadeias de suprimentos instáveis. Incentivos que se tornavam insustentáveis. Tudo indicava que o futuro elétrico não era para todos, mas apenas para quem podia pagar. A promessa de liberdade vinha com uma mochila de limitações invisíveis. Então, algo inesperado aconteceu. Não foi um comunicado oficial. Não um lançamento pomposo. Apenas uma frase fora do roteiro do CEO da Toyota. Algo sussurrado em uma reunião fechada. Palavras sobre reação, fluido comum e eficiência ignorada. Nada concreto, mas suficiente para despertar memórias adormecidas. Projetos antigos começaram a circular novamente nos corredores. Planos enterrados, cancelados por serem inviáveis ou perigosos para o mercado, ganharam nova vida. Engenheiros veteranos lembraram de cálculos esquecidos, testes que pareciam loucura na época e conceitos de motores que funcionavam de maneira diferente. Não havia mágica ali. Era engenharia simples, lógica aplicada de um jeito que ninguém ousou apostar. O fantasma não era um motor a água perfeito. Era a prova de que o caminho que todos seguiram, o caminho caro, complexo e dependente de recursos raros, não era necessariamente o mais inteligente. A indústria inteira começou a sentir uma mudança sutil. O comentário do CEO plantou dúvidas silenciosas. Se até a Toyota questionava o modelo atual, quem mais estava acordando para essa realidade? Pesquisadores, investidores, fornecedores. Todos começaram a reconsiderar o que era possível. O que parecia impossível no papel agora tinha um espaço na realidade. E isso incomodou, os gigantes elétricos que apostaram tudo em baterias e softwares. O mistério não é se a Toyota realmente tem um motor a água funcional. Não é sobre truques químicos ou milagres da engenharia. O verdadeiro enigma é: por que trazer esse projeto de volta agora, quando todo mundo investiu tanto em elétricos? Por que permitir que antigas ideias ressurgissem, exatamente quando a narrativa global parecia consolidada? As evidências sugerem que algo maior está em jogo. Algo que vai além da eficiência ou do lucro imediato. O fantasma da máquina é uma lembrança de que a inovação pode existir fora do caminho que todos consideram seguro. E que, às vezes, a solução mais lógica é ignorada por medo do impacto econômico. Então, pense nisso: a água pode não ser o combustível final. Mas talvez seja a chave que desbloqueia uma mudança que nenhum elétrico jamais poderia oferecer. Algo simples, direto, que desafia décadas de convenções e investimentos. E se a água nunca foi o combustível, mas apenas a chave para algo maior? O silêncio falou mais alto que qualquer anúncio. A Toyota não explodiu fogos de artifício. Nenhum palco gigante. Nenhuma apresentação longa. Apenas uma revelação que passou quase despercebida para a maioria: um motor a água, simples, direto, eficiente. Nada de tecnologias futuristas ou softwares complexos.
Apenas engenharia pensada para funcionar, para durar, para resolver um problema antigo. Os detalhes eram mínimos, mas reveladores. Engenheiros chamaram atenção para algo que muitos ignoraram. O conceito não precisava de baterias enormes, não dependia de materiais raros, não era pesado demais para ser usado por todos. Funcionava como uma caixa de ferramentas com rodas, prática, direta e confiável. Algo que qualquer trabalhador, agricultor ou pequeno empresário poderia realmente usar. Não era glamour. Era acesso. O segredo da descoberta está na simplicidade. Materiais comuns, produção local, design inteligente. Cada peça foi pensada para reduzir desperdício, manter custos baixos e permitir manutenção fácil. Pense nisso como um relógio antigo, cada engrenagem simples, mas tudo funciona em perfeita harmonia. Nada é exagerado. Nada é supérfluo. E, ainda assim, a eficiência parece surpreendente. É quase impossível acreditar que algo tão simples possa desafiar todo um império elétrico que depende de baterias gigantes e softwares complexos. A investigação revelou outra camada. A Toyota estudou antigos protótipos, projetos que foram enterrados por décadas. Chamavam alguns de inviáveis, outros de perigosos para o mercado. Mas ali estava, uma prova de que esses conceitos funcionavam. Na prática. Sem truques. Sem necessidade de subsídios enormes ou promessas futuristas. Apenas lógica pura. Pesquisadores começaram a medir o impacto potencial. Custos de produção? Ridiculamente baixos. Tempo de manutenção? Curto. Escalabilidade? Real. O mundo não esperava que a simplicidade pudesse ser tão disruptiva. A indústria elétrica ficou em silêncio, observando. Alguns investidores começaram a recalcular seus riscos. Outros, discretamente, questionaram a própria narrativa que vinham vendendo há anos. Mas há um detalhe que ninguém fala, não é apenas sobre eficiência. É sobre quem tem acesso à tecnologia. Este motor a água não cria uma elite. Não aumenta a desigualdade. Não depende de infraestrutura milionária. Ele coloca poder nas mãos de quem foi ignorado por décadas. Agricultores, pequenos empresários, trabalhadores comuns. Eles finalmente teriam algo confiável e barato. E isso é assustador para quem construiu fortunas com exclusividade e complexidade. A descoberta silenciosa se espalhou rápido nos bastidores. Fóruns de engenharia, relatórios internos, mensagens criptografadas. E todos se perguntavam, se algo tão simples funciona tão bem, por que ninguém pensou nisso antes? A resposta estava na indústria, convenções, medo de arriscar, interesses financeiros. Mas a verdade não podia ser escondida para sempre. A chave não é apenas o motor. É o princípio, soluções simples podem derrubar impérios complexos. E, quando isso começa a escalar, o mundo inteiro sente o efeito. Aqueles que apostaram tudo em elétricos começam a perceber que talvez o futuro não precise ser caro, pesado ou dependente de minerais raros. O que parece uma inovação silenciosa pode ser o maior choque que a indústria viu em décadas. Mas o que acontece quando algo simples começa a escalar rápido demais? Se você quer continuar descobrindo esses segredos, já se inscreve agora para não perder nada. A primeira pergunta que todos fizeram foi: mas como isso realmente funciona? A resposta não é mágica. É engenhosa, simples e, ao mesmo tempo, profundamente disruptiva. Um motor a água não queima água como combustível direto. Não, isso seria impossível. Na verdade, ele usa a água como meio de gerar energia, ativando reações químicas controladas que liberam força sem precisar de combustíveis fósseis caros ou baterias gigantes. Pense nisso como uma represa segurando um rio massivo de energia. Cada gota é calculada, cada fluxo direcionado, sem desperdício. Engenheiros explicam que o segredo está na precisão. Pequenas células dentro do motor convertem a energia armazenada na água em movimento mecânico. Sem calor excessivo, sem desgaste rápido. Simples, limpo e incrivelmente eficiente. Comparado com um carro elétrico comum,
o peso é mínimo. O custo é mínimo. A manutenção quase inexistente. E ainda assim, o poder entregue é suficiente para veículos do dia a dia e para cargas leves a moderadas. Há outro ponto que poucos entendem: este sistema não depende de minerais raros. Nada de lítio ou cobalto. Nada que precise ser extraído em condições perigosas ou poluídas. Apenas materiais comuns, fáceis de obter, fáceis de reciclar. Isso muda tudo. Imagine uma indústria que não depende mais de colapsos geopolíticos para continuar funcionando. O motor pode ser produzido localmente em qualquer lugar do mundo. Simples, mas letal para gigantes elétricos acostumados a monopólios de matérias-primas. A engenharia é tão elegante que até os veteranos ficaram surpresos. Cada parte foi pensada para sincronizar perfeitamente, como engrenagens de um relógio antigo. Pequenas variações de pressão e temperatura são controladas automaticamente, mantendo o sistema estável mesmo em condições extremas. É robusto, confiável e silencioso. O silêncio é o que assusta a indústria. Sem anúncios chamativos. Sem testes de marketing. Apenas um motor que funciona e pronto. E aqui está a ironia. O que parece simples é extremamente difícil de inventar. Décadas atrás, engenheiros tentaram conceitos parecidos, mas não tinham os materiais certos, nem o controle de precisão disponível hoje. Os projetos foram enterrados, considerados arriscados demais. Agora, a Toyota reviveu a ideia, com segurança e escala viáveis. E isso, mais que qualquer marketing, coloca a indústria elétrica em alerta. O mecanismo não é apenas sobre energia. É sobre quem controla essa energia. Pequenos produtores, países emergentes e empresas independentes podem usar essa tecnologia sem depender de gigantes globais. O motor a água redefine a hierarquia do poder industrial. E é isso que faz o sistema tremer. Pesquisadores especulam sobre possibilidades futuras: carros, barcos, geradores domésticos. Se a escala for correta, o impacto é enorme. É por isso que os concorrentes não falam sobre isso em público. É o risco que ninguém quer admitir. Algo barato, simples e funcional pode mudar a economia global inteira. E se o verdadeiro choque não for tecnológico, mas sobre quem vai dominar a indústria inteira? O mundo assistiu em silêncio. Mas dentro da indústria automotiva, algo estremeceu. O motor a água da Toyota não é apenas uma inovação técnica. Ele é um disruptor de hierarquias. Empresas elétricas gigantes, acostumadas a ditar preços e controlar matérias-primas, perceberam que seu monopólio estava ameaçado. E não é apenas sobre lucro. É sobre narrativa. Quem controla a história do futuro automotivo, controla o mercado. Investidores começaram a recalcular riscos. Relatórios que antes elogiavam carros elétricos agora mudavam de tom. Será que estamos contando a história certa? Murmuravam analistas. Fabricantes tradicionais, que há anos ignoravam soluções alternativas, foram forçados a reagir. Conselhos corporativos discutiam em silêncio, mas os rumores escapavam: projetos secretos, acordos estratégicos, pressões regulatórias. O poder estava mudando de mãos. E não são apenas as gigantes. Países emergentes, produtores independentes e startups começaram a enxergar oportunidade. Com o motor a água, a barreira de entrada cai. Não precisa de lítio raro, nem de infraestrutura complexa. Produção local, manutenção mínima, acesso fácil. Isso permite que novas forças surjam, e que antigos líderes percam espaço. O equilíbrio global está em jogo. O mercado se transforma em um tabuleiro de xadrez em tempo real. Cada movimento da Toyota é estudado, cada teste medido. Competidores tentam prever a próxima jogada, mas a velocidade da inovação os deixa atrás. A mudança de poder não é linear. É rápida, silenciosa e profundamente disruptiva. A sensação de controle que muitos tinham se desfaz, gota a gota, enquanto o mundo observa. Além disso, há um efeito psicológico que poucos percebem. Consumidores, habituados a preços altos e promessas complexas, veem algo simples, funcional e barato e começam a questionar tudo.
Se um motor tão eficiente e acessível pode existir, por que os produtos atuais custam tanto? A percepção de valor, de necessidade e de autoridade da indústria muda radicalmente. E isso é perigoso para quem depende do status quo. Fontes internas sugerem tensão extrema nos bastidores. Executivos apelam para relatórios de risco, tentando desacreditar ou desacelerar a inovação. Lobby pesado, regulamentações de segurança, questionamentos técnicos. Tudo cuidadosamente calculado para proteger posições. Mas a população começa a falar mais alto. Uma nova narrativa se forma, e isso, mais do que qualquer patente ou patente de engenharia, ameaça a velha ordem. A mudança de poder não é apenas corporativa. É estratégica. Quem controla recursos, quem dita padrões e quem decide acessibilidade está prestes a ser redefinido. A Toyota pode ter acendido a faísca, mas a chama se espalha rapidamente. Cada país, cada fabricante e cada consumidor terá que se posicionar. A corrida pelo controle global começou, silenciosa, mas implacável. E se o maior impacto dessa mudança não for econômico, mas direto na vida de cada pessoa comum? A mudança de poder começou silenciosa, mas seus efeitos rapidamente se tornaram visíveis na vida de todos. Pessoas comuns começaram a perceber que não precisavam mais depender de carros caros, de postos de recarga raros ou de baterias que custavam uma fortuna para substituir. Um motor que funciona com água, acessível e simples, muda a equação completamente. Ele permite que famílias, pequenos comerciantes e trabalhadores tenham mobilidade de forma prática e barata. Antes, a indústria vendia uma ideia, tecnologia avançada, luxo, inovação. Mas isso custava caro. E muitos simplesmente não podiam pagar. Agora, com a possibilidade de um motor a água, os custos despencam. O transporte deixa de ser privilégio e volta a ser ferramenta. O impacto econômico é imediato, gastos com energia caem, manutenção se torna simples, e cidades inteiras podem imaginar um futuro menos dependente de combustíveis caros ou de infraestruturas complexas. Além disso, há mudanças sociais que poucos notam. Pessoas em áreas remotas ou regiões emergentes começam a ter acesso a veículos que antes eram impensáveis. Um agricultor pode transportar produtos sem precisar gastar meses economizando para um veículo elétrico caro. Um pequeno empresário pode expandir seu negócio sem ser sufocado por altos custos de transporte. É uma revolução silenciosa, mas profundamente transformadora. O efeito psicológico também é profundo. Consumidores começam a questionar as antigas regras. Por que aceitar preços altos? Por que depender de infraestrutura limitada? Por que aceitar promessas vazias de sustentabilidade que não funcionam no dia a dia? A percepção muda, e a indústria sente o impacto. A confiança no status quo diminui a cada dia. Mas não é só economia ou psicologia. Há efeitos técnicos. A simplicidade do motor a água reduz falhas, diminui a necessidade de manutenção especializada e permite que qualquer pessoa com conhecimento básico consiga operar o veículo. Isso significa independência. Significa liberdade. E significa que os gigantes da indústria, acostumados a controlar tudo, precisam lidar com um consumidor mais informado e autônomo. Fontes dentro da Toyota sugerem que este era exatamente o objetivo, não apenas mostrar tecnologia, mas provar que simplicidade pode vencer complexidade quando aplicada corretamente. A mudança não é apenas de produto, é cultural, social e econômica. O motor a água se torna símbolo de acessibilidade e eficiência. E enquanto o mundo se adapta, surgem tensões. Reguladores, fabricantes e investidores tentam desacelerar a adoção. Surgem questionamentos técnicos e debates sobre segurança. Tudo é legítimo, mas também estratégico. O choque do motor a água não é apenas sobre engenharia, mas sobre quem define regras, quem controla recursos e quem decide o que é viável. E se as regras, as normas e os obstáculos surgissem exatamente para tentar impedir essa mudança, antes que ela se espalhasse de vez? Conta para a gente nos comentários o que você acha que vai acontecer a seguir. A revolução silenciosa que começou com o motor a água não passou despercebida.
Logo ficou claro que todo avanço enfrenta resistência, e nem sempre ela é óbvia. Grandes fabricantes, acostumados a controlar preços e margens, começaram a agir nos bastidores. Lobby intenso. Normas técnicas que ninguém questionava antes. Certificações que atrasam lançamentos. Tudo sutil, mas eficiente. O objetivo é simples: desacelerar a mudança antes que ela se torne irreversível. Não é só a indústria tradicional que se preocupa. Investidores, fundos e bancos, acostumados com o modelo elétrico caro e dependente de baterias raras, começaram a recalcular riscos. Relatórios financeiros mudaram de tom